Olá, povo de Deus! Chegado o momento do nosso devocional diário. Hoje é sexta-feira, dia 19 de novembro do ano 2021. Hoje celebra-se o Dia da Bandeira, Dia do Pavilhão Nacional. Então vai aqui a nossa saudação a um símbolo importante da nossa nação, as cores verde, amarelo, azul e branco. Pavilhão como militar da reserva da Marinha, ao longo de 33 anos de serviço prestado à Marinha do Brasil, participei ao longo de todos esses anos de inúmeros cerimoniais. Alguns deles, a maioria deles, hasteando ou arriando, algumas vezes abrindo toque de apito, como marinheiro e cabo. Eu hasteei ou arriei o pavilhão nos navios ou nos quartéis, tive esse privilégio. Como sargento, tive o privilégio de abrir o toque, 7 toques de apito do cerimonial à bandeira, e tive o privilégio ainda de, ingressando no quadro de oficiais da Marinha, privilégio de conduzir o cerimonial à bandeira, dando o vocativo em continência, issa pela manhã, às 8 da manhã, içando o pavilhão nacional no mastro principal do quartel, do navio, e ao cair da tarde, no pôr do sol, o vocativo em continência, arria, e aí descíamos, fazíamos o arriamento do pavilhão nacional. De maneiras que está no meu coração este símbolo e que muito nos dá orgulho. Hoje, o Dia da Bandeira Brasileira. Vamos ao nosso devocional diário. Iniciamos ontem a carta do apóstolo Paulo aos Romanos, lendo no dia de ontem dos versículos 1 ao 17, onde lemos o endereçamento da carta, a palavra do apóstolo de ações de graças e orando pelos irmãos da igreja em Roma, e também ele apresentou a tese da epístola, Na verdade, eu não me envergonho do Evangelho, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. E o texto de ontem se encerrou com a frase que se tornou o slogan da Reforma Protestante: o justo viverá pela fé. Hoje vamos dar início a partir do versículo 18, do 18 ao 32, versículo 18 ao 32, concluindo assim a leitura do capítulo 1, a salvação pela fé. A salvação não é de obras do homem. O homem não tem condições de salvar-se a si mesmo. Precisa dirigir o seu olhar e o seu crer em Cristo Jesus, o Salvador. E isso alcançando a salvação pela fé, de que Ele é o Salvador e Senhor das nossas vidas. A salvação pela fé. Nessa primeira parte, como o homem é justificado. Parte A dessa primeira parte, como o homem é justificado, todos os homens, sem exceção, sob o julgamento de Deus. O julgamento já realizado. Diz assim: manifesta-se com efeito a ira de Deus, do alto do céu, contra toda a impiedade e injustiça dos homens que mantêm a verdade prisioneira da injustiça. Porque o que se pode conhecer de Deus é manifesto entre eles, pois Deus lhe revelou. Sua realidade invisível, seu eterno poder e sua divindade,
tornou-se inteligível desde a criação do mundo, através das criaturas, de sorte que não tem desculpa. Pois, tendo conhecido a Deus, não o honraram como Deus, nem lhe renderam graças. Pelo contrário, eles se perderam em vãos arrazoados e seu coração insensato ficou nas trevas. Jactando-se de possuir a sabedoria, tornaram-se tolos e trocaram a glória do Deus incorruptível por imagens do homem corruptível, de aves, de répteis, quadrúpedes e répteis. Por isso Deus os entregou, segundo o desejo dos seus corações, à impureza em que eles mesmos desonraram seus corpos. Eles trocaram a verdade de Deus pela mentira e adoraram e serviram a criatura em lugar do Criador, que é bendito pelos séculos. Amém. Por isso Deus os entregou a paixões aviltantes. Suas mulheres mudaram as relações naturais por relações contra a natureza. Igualmente, os homens, deixando a relação natural com a mulher, arderam em desejo uns para com os outros, praticando torpezas, homens com homens, e recebendo em si mesmos a paga da sua aberração. E como não julgaram bom ter o conhecimento de Deus, Deus os entregou a sua mente incapaz de julgar, para fazerem o que não convém. Repletos de toda sorte de injustiça, perversidade, avidez e malícia, cheios de inveja, assassínios, rixas, fraudes e malvadezas, detratores, caluniadores, inimigos de Deus, insolentes, arrogantes, fanfarrões, engenhosos do mal, rebeldes para com os pais, insensatos, desleais, sem coração nem piedade. Apesar de conhecerem a sentença de Deus que declara dignos de morte os que praticam semelhantes ações, eles não só as fazem, mas ainda aprovam os que as praticam. Palavra dura, né? Mas que está na Bíblia. O julgamento já foi realizado contra toda sorte de pecados. Porque todos pecaram. Romanos 3:23. Todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Como escapar dessa condenação eterna? Pela fé em Cristo Jesus, nosso Senhor, experimentando assim o arrependimento dos próprios pecados e recebendo em si o perdão divino, a visita do Espírito Santo, que fará com que esse que outrora condenado ao juízo eterno, à condenação eterna, por obra do Espírito Santo, experimentará um nascer de novo pela regeneração que só Deus pode realizar na vida de uma pessoa. Amanhã começaremos o capítulo 2 desta carta aos Romanos, mas com esta porção para hoje, no Dia da Bandeira, eu abençoo você e sua família, em nome de Jesus. Amém.